E nesse vídeo eu vou te ensinar como estudar corretamente por meio de questões anteriores para o concurso da PCSP. Fala pessoal, professor Diego Pureza, e antes de começar, aquele convite de quem é amigo e quer o seu bem. Se você está se preparando para a PCSP ou quer se preparar, em breve vão se realizar um evento aqui no canal, Semana Foco na PCSP, com 3 grandes aulas para otimizar a sua preparação e garantir a sua vaga já nos próximos concursos. Para fazer a sua inscrição, clique no link aqui abaixo. Antes de eu apresentar as dicas que eu preparei para vocês, eu preciso falar de 2 coisas. A primeira pergunta é se ainda é possível passar em concurso só com base em questões anteriores, e a segunda sobre estudo reverso, que são perguntas que muitos de vocês me fazem. Primeira pergunta, dá para passar em concurso público só com base em questão anterior? Olha, eu vou ser totalmente franco com vocês. A resposta, na minha opinião, é não, mas eu vou explicar. Eu vou explicar porque eu já passei em concurso e na época, estudando tudo errado, e um dos concursos que eu passei, inclusive na prova da OAB também, foi só com base em questões anteriores. Mas era uma outra época. Naquela época a gente percebia um grande padrão. As bancas não se reinventavam muito e geralmente ficavam sempre em cima das mesmas questões anteriores. Os assuntos eram os mesmos. Na prova da OAB, por exemplo, eu lembro que praticamente 40% a 50% de toda a prova foram questões de assuntos que já foram cobrados em questões anteriores. E na minha segunda fase, inclusive, cerca de 40% também já havia sido cobrado em provas anteriores. Então ficou muito fácil. Só que de um tempo para cá isso vem mudando. As bancas vêm se reinventando, os examinadores estão sendo cada vez mais cobrados a sair da mesmice e a gente percebe que isso vem acontecendo. Em 2018 nós tivemos uma quebra de padrão nas provas da PCSP. Em 2022 também a gente percebeu um raciocínio lógico muito acima da média, questões jurídicas também bem diferentes do comum. Então a gente percebe que está mudando um pouco. Além disso, quem fica só com base em questões anteriores não vai conseguir estudar novidades legislativas e também pontos novos do edital. Vou dar 2 exemplos. Em informática, em 2022, foi colocado lá no edital crimes cibernéticos. E aí, não tem questão anterior disso, como é que você vai se preparar? Vai ficar rendido. E a questão do pacote de crime, nova lei de abuso de autoridade, temas que não deu nem tempo de serem cobrados na PCSP. 2018 não tinha ainda essas novas leis, entre outras. Então perceba que você vai ficar rendido em relação às novidades legislativas e novidades no seu edital. Então, na minha opinião, hoje não dá para ficar só com base em questão anterior. Mas estudar por questão anterior é um poderoso método para conciliar com outros métodos de revisão, de estudo ativo. Então, outros métodos devem ser somados com o ato de fazer questões anteriores. Eu já vou apontar algumas dicas de como exercer esse método da forma correta. Uma outra pergunta que muita gente me faz é: e o estudo reverso, Diego, funciona? Vamos com calma. Esse depende. O que é o estudo reverso? Veja, a ordem natural das coisas é primeiro estudar teoria e depois fazer questões para fixar conhecimento, para ver se aprendeu de verdade. O estudo reverso nada mais faz do que inverter a ordem. Você começa pelas questões anteriores para depois partir para a teoria. O princípio é legal, porque veja, qual que é a finalidade? Se você começa pelas questões anteriores, na hora que você vai para a teoria, você sabe o que cai, como cai, nível de profundidade, o que realmente é importante. Então você para de estudar de forma aleatória e passa a focar muito mais naquilo que realmente importa. Então faz sentido, mas eu preciso fazer uma observação. O estudo reverso só vai funcionar para quem está numa zona intermediária ou avançada dos estudos. Porque quem está começando agora não vai fazer sentido. De que adianta? Imagina que eu estou começando do zero em informática. O raciocínio lógico. Analisar questões anteriores não vai me ajudar em nada porque eu não vou nem conseguir identificar aqueles assuntos para partir para a teoria. Então não vai ajudar. Para você aplicar o estudo reverso, que pode sim funcionar, você tem que ter um mínimo de conhecimento daquela matéria. Aí com certeza vai ter um efeito poderoso no aumento do seu foco. É muito bom, inclusive, em retas finais. Costuma funcionar. Vamos lá, pessoal. Então, como realizar questões da forma correta? Primeira dica, você vai usar as questões anteriores como um método de fixação daquilo que você estudou. Em outras palavras, isso vai ajudar na organização. De modo que, se hoje eu estudei direitos fundamentais no direito constitucional, no final do dia eu vou fazer questões anteriores daquele assunto e não questões aleatórias, porque assim eu fecho aquele conteúdo. Eu uso as questões para fixar aquela informação e da forma como ela é efetivamente cobrada no seu concurso. Uma dica número 2 é o seguinte, eu sempre falo pra galera fazer resumos daquilo que está estudando. Então fazer material para revisão como um flashcard, um mapa mental, e não é diferente com as questões, porque às vezes você estuda a teoria e faz ali os seus materiais. Imagina que o aluno ele faz flashcards, que é um método que eu gosto muito, funciona pra caramba, é cientificamente comprovado. Aí depois ele vai pro método de fixação e ele vai enfrentar questões anteriores, e ele percebe que a banca cobrou um detalhezinho que não estava lá no livro dele, não estava na apostila, não estava no curso preparatório. Então aquela banca trouxe uma informação a mais, um detalhe que aprofunda no tema. Opa,
para e faça também um material de revisão sobre aquele detalhe. Então é importante você também usar as questões anteriores como fonte de conhecimento e a partir dali construir mais materiais de revisão. A dica número 3 é a utilização de questões anteriores também como forma de recuperação da memória. Como assim? Se hoje eu estudei direitos fundamentais e no final do dia fiz questões sobre direitos fundamentais, daqui a mais ou menos 5 dias eu posso fazer mais questões de direitos fundamentais, como forma de recuperar aquela informação. É uma forma, entre aspas, de revisão? É também, mas é uma revisão bem específica, bem focada, com base em questões anteriores. Dessa forma, você vai criar o hábito de forçar o seu cérebro, de treinar o seu cérebro a ficar sempre acelerando o que nós chamamos de processo de evocação da memória, que é aquele ato em que o seu processo busca a informação que está lá na memória de curto ou longo prazo e acaba trazendo à tona no seu lado consciente. Lá, basicamente traz para a ponta da língua, para você colocar aquela informação na questão. A quarta dica, ela é muito importante, principalmente para quem está começando nos estudos. Se for fazer questões anteriores, dê preferência para questões comentadas, porque de nada vai adiantar tudo que eu estou falando aqui para você se você realizar a questão, não entender o porquê ou não tiver uma explicação sobre isso. Hoje, vários cursos preparatórios, inclusive o meu, nós temos hoje um PDF de questões comentadas personalizadas para os concursos da PCSP. Todas as questões cobradas em provas anteriores são comentadas matérias por matérias. Então qual que é o detalhe? Lá o aluno faz uma questão e depois ele tem a explicação de um especialista alternativa por alternativa, porque assim você aprende de fato. Veja, imagina você que acertou uma questão chutando. Se ela cair amanhã de novo, você tende a não acertar de novo se as alternativas forem diferentes ou de uma forma diferente. Então se você faz a questão, erra ou acerta chutando e depois entende erro por erro de cada alternativa e o porquê aquela alternativa que você sinalizou está correta, esse aprendizado dificilmente você vai esquecer, porque foi um aprendizado prático. Então sempre opte por materiais comentados por especialistas. E a cereja do bolo, e essa eu sei que algumas pessoas não vão concordar comigo, mas eu vou defender a minha opinião, é faça simulados periodicamente. Se o seu edital não foi publicado ainda, você pode fazer um edital a cada 15 dias ou um por mês, não tem problema. Se o edital publicou, eu faria um por semana, que é o que eu fazia na época que eu estudava para concurso público. Qual que é o detalhe? Muita gente fala que não, porque você não vai aprender direito. Eu discordo, porque você tem que testar o campo de batalha por meio de questões, no caso, não são questões anteriores, podem ser questões inéditas, mas você testa vários fatores. Você testa administração do tempo, resistência a fazer prova, porque você vai ficar ali por 4 ou 5 horas, a depender do tipo de prova que você vai fazer, tempo para deixar pro gabarito. Ah, Diego, mas é fácil, é só pegar o tempo que você tem para a prova e dividir pelo número de questões, você vai saber o tempo médio. Isso não funciona, pode funcionar na teoria, mas nós sabemos que na prática tem aquela questão que você faz em 1 minuto, e tem aquela que às vezes você passa 8, 9 minutos. Então uma questão não é igual a outra, o nível de dificuldade não é um padrão na prova do começo ao fim. Por isso que é importante você ter o hábito, em tempos realizar um simulado. Não é só também para diagnosticar o nível de estudos que você se encontra. Não é só para isso. O simulado também é muito importante, como um raio-x para dali para frente você começar a corrigir os erros. Aliás, muita gente me pergunta, Diego, por que eu cheguei num ponto ali de 70%, 65% e não passo dessa barreira? Justamente porque está faltando ajustar os detalhes. E o simulado é um importante instrumento para isso. Fez o simulado, por exemplo, no domingo, na semana seguinte você pode pegar no horário de cada matéria e, antes de começar o estudo de matéria nova, investigar erro por erro do simulado. Quando você aprende após um erro, você fixa melhor aquela informação e vai ser muito mais difícil você errar se aquela informação for cobrada novamente. Então, pessoal, essas foram algumas dicas de como realmente colocar em prática esse método de estudar por meio de questões anteriores. Eu tenho certeza que se você colocar em prática, vai otimizar e muito a sua preparação. E se você quer ir além na sua preparação para a PCSP, vou reiterar o convite aqui para a semana Foco na PCSP. Esse evento, galera, vai te ajudar e muito a otimizar a sua preparação, mesmo sem edital aberto. A ideia é essa, a ideia é você queimar a largada e passar a sua concorrência muito antes da autorização do edital. Então, para fazer parte, clique no link abaixo e faça a sua inscrição. Grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima.